vai trabalhar aqui hoje exatamente sobre como o seu rosto está atraindo o cliente errado e talvez você nem esteja percebendo, que esse é um ponto gritante assim, né? Então nem todo mundo se liga nisso, não é uma informação que é divulgada por aí. Então hoje eu quero trazer essa informação para você, tá? Então, muito prazer, eu sou Janile Rodrigues, neurocientista de marcas pessoais, também sou visagista, formada em consultoria de imagem, fui maquiadora por muitos anos e sou administradora e especialista mesmo com MBA em neurociência e marketing. Então, por isso, hoje eu vou falar de rosto para a sua apresentação pessoal e como é que você pode trazer alguns quesitos ali, alguns pontos para você realmente ser uma profissional mais valorizada, uma profissional reconhecida, desejada e muito bem paga pelo que você faz. Qual que é o ponto aqui do que eu estou trazendo para você, tá? É importante você saber que, na verdade, a ciência mostra pra gente que o cérebro humano vai ler o rosto de 3 formas, tá? Que é a nossa estrutura facial, as expressões que a gente faz e as microexpressões, que são expressões sutis que a gente nem sempre consegue perceber. E essa forma como a gente, na verdade, trabalha, né, fala com o cliente, vai dizer muito sobre a gente, sobre a nossa biografia. Então, muito antes do cliente ler seu currículo, ele vai ler sua fisionomia. Eu falei assim porque tem uma área de estudo, que é a fisiognomia, onde estuda justamente as feições, o formato de rosto, para entender qual a mensagem que a gente transmite, inclusive entender o nosso comportamento através do rosto. Então, existe uma área de estudo, inclusive eu sou especialista nessa área. Nos meus trabalhos com os mentorados, a gente faz essa leitura para a gente poder entender como trabalhar o rosto para isso, só que nem todo mundo sabe que existe essa área. E aí, o que acontece? A área existe. Então, o cérebro do cliente, vocês inclusive me vendo aqui, me ouvindo aqui, vocês vão ter um insight sobre quem eu sou. Alguma ideia, alguma sacada, um pensamento sobre quem eu sou de forma inconsciente. Essa inconsciência é justamente porque o cérebro está fazendo essa leitura do rosto. Essa leitura de entender quem é você. Olhei para você, tá? Então, o meu olho fez a leitura sobre quem você é, sobre o que eu estou vendo. Às vezes, quem você é, não, porque eu nem sei quem é você, tá? Mas vi você ali. Ele vai levar os sinais para o cérebro e o cérebro vai ter a interpretação. Que sinais são esses? A estrutura do rosto, o formato do rosto, as expressões que a gente já tem normalmente e microexpressões que a gente faz que nem sempre a gente percebe. Então, para vocês entenderem um pouquinho do formato de rosto, para entender o que eu estou falando, é isso aqui, ó. Nós temos 9 formatos de rosto e esses 9 formatos de rosto têm uma leitura diferente. Por quê? Porque cada formato de rosto é formado por uma linha, tá? Então, a gente tem linhas retas e a gente tem linhas circulares. Então, a gente tem aqui um rosto oval, a gente tem um rosto quadrado, a gente tem um rosto triangular, invertido, a gente tem um rosto losango, que é diamante também para alguns. Temos o triangular normal, né, que é uma base mais reta, redondo, formato coração, retângulo, e ainda tem os hexagonais. Por que eu estou trazendo isso? Porque é uma coisa implícita e ninguém sabe desse assunto. E aí, quando eu falo para você essa questão do seu formato, a gente já tem, obviamente a gente tem um formato e esse formato é fixo, certo? Quando a gente tem um rosto redondo é formado por linhas circulares. Então, eu vou trazer, linhas circulares trazem mais acolhimento ou sensualidade, dependendo de como está. O rosto oval também são linhas circulares, o rosto, só que é diferente, né? Tem um formato mais de ovo mesmo. A gente tem o rosto quadrado, que são linhas retas. A gente tem o rosto triangular, que são linhas inclinadas. A gente tem o retângulo, que também são linhas retas. O diamante, que são linhas mais inclinadas. Hexagonais também são linhas inclinadas e uma mistura de linhas retas. Então, se eu estou falando que eu tenho linhas retas onduladas e linhas, inclusive, inclinadas, ondulares, retas, eu estou dizendo que eu tenho diferentes mensagens no rosto. Porque é a mesma coisa da roupa, tá? Então, quando eu olho para o seu rosto, eu vou saber, talvez inconscientemente, né? Mas eu vou entender se você é confiável, se você parece forte, se você parece segura, se você parece disponível demais ou se parece fácil de negociar.
E aí a gente tem o que é natural nosso, tipo, ok, tem um formato de rosto fixo aqui, mas uma vez que eu jogo o cabelo, uma vez que eu me arrumo com uma roupa que tem um formato diferente, os acessórios, então, óculos, colares, barba para os homens, formato de sobrancelha, brincos, piercing, se você tiver, até mesmo tatuagem, vão fazer com que seu rosto possa ter uma diferença na imagem ali, porque eu vou mudar o formato, tá? E aí, por que a harmonização facial, em alguns casos, ela pode ser tão perigosa? Porque as pessoas estão indo para um caminho de fazer aquilo que está em alta, e aí meio que muda a estrutura do rosto, porque está em alta aquele procedimento. E quando eu mudo a estrutura do rosto, a tendência é mudar o comportamento também e a mensagem que eu transmito. Então, tem gente que faz harmonização, ok, vai transmitir uma mensagem mais séria, às vezes um rosto muito delicado, muito fofinho, que não passa credibilidade, a harmonização facial vai passar a transmitir. Mas a gente também pode fazer isso com maquiagem, ou seja, uma alteração não tão permanente, o formato da barba também, como vai ser feito, o corte de cabelo para poder alinhar e os acessórios. Então, o próprio formato do óculos, inclusive, faz com que você tenha uma outra leitura sobre mim. E essa foi uma das coisas, inclusive, que por anos eu trabalhei na minha imagem para, de fato, passar uma imagem muito mais séria. Até o ponto de que eu não precisei mais passar a imagem muito mais séria, porque eu já estava em outro público e eu fui desmanchando essa imagem. Então, qual era o ponto? Eu conseguia passar muito poder, autoridade e imponência com a imagem que eu tive por muitos anos ali, porque era uma necessidade. E isso eu trabalho também com vários alunos meus mentorados, que também precisam sair dessa zona do sou fofa demais, não pareço segura, não me sinto segura, porque a gente também pode trabalhar não só para o outro te perceber, mas para que você se sinta segura. E aí o que acontece muitas vezes? Você talvez não esteja segura com seu próprio rosto, sua própria imagem, desculpa, às vezes o rosto tá ali dentro, e aí você não consegue se colocar para o mundo. Por quê? Porque você não está segura nesse look, né? Que eu falo assim, você tem que sustentar o look. Não importa o que você fez na sua apresentação pessoal. Se você não sustentar o look, você não vai estar segura. Às vezes é a sua imagem natural que te incomoda realmente, às vezes é uma outra questão. Gente, tem gente que não se sente segura com o cabelo, e aí a pessoa não muda, não faz nada para buscar. Janine, não sei o que fazer para melhorar, para transmitir a imagem que eu quero. Aí você precisa entrar num processo para que você tenha orientação, até porque uma questão de imagem realmente é delicado de ser feito. Às vezes vai ser uma consultora de imagem, às vezes vai ser um visagismo, às vezes vai ser uma coisa de personal brand, que é o que a gente trabalha aqui, né, que é você 360 graus, e às vezes vai ser até um outro procedimento, tipo uma plástica, uma harmonização facial, depende do que você quer para sua carreira, tá? Então, a sua expressão pode justamente trazer esse olhar infantilizado para você, pode parecer que você é uma pessoa insegura e realmente mostrar que você não está tão... ao contrário também, tá? Que você é imponente demais, então se você é imponente demais, você não é acessível, né? Se você é imponente demais, não é acessível, que foi o que aconteceu comigo, eu precisava trazer essa imagem porque eu parecia muito acessível. Comece a reparar nos rostos das famosas também. E percebam, vejam se vocês conseguem identificar como algumas parecem ser mais acessíveis, que tem cara de legal. Uma tem cara de legal, a outra não tem cara de ser legal, e você não sabe por que ela não parece ser legal. Outra parece que é muito séria, né? Outras parecem que quando você falar com elas, elas vão te dar patada. Outra dá a sensação de que quando você vai falar com elas, elas vão te acolher, te abraçar. E às vezes é o contrário. A que tem cara de que vai ser super grossa com você é a que é a mais acolhedora. E aquela que tem cara de que vai ser super acolhedora, às vezes é a mais grossa. Por quê? Porque é a mensagem inicial que você recebe. E aqui nesse momento eu tô falando só dessa mensagem inicial, desse ponto aqui, desse gatilho que desperta no cérebro em relação ao seu formato de rosto realmente. Então, uma coisa que vocês precisam começar a trabalhar é prestar atenção no seu formato, ok? Mas também na expressão que você faz, porque a sua expressão também vai contribuir para afastar ou para aproximar ou afastar o cliente perfeito, vamos dizer assim, né? Então, assim, algumas coisas para vocês entenderem, tá? Que faz sentido. Por exemplo, uma mandíbula larga, ela traz uma sensação de liderança.
Inclusive tem um post aqui no feed que eu falo do formato da boca, que alguns estudos identificaram que bocas mais largas pro lado, tá? Não boca grande para cima, e sim larga, foi identificado que eram os políticos mais bem votados nas eleições lá fora. Então, essa região aqui, ela fala muito sobre essa região da nossa mandíbula, que é o terço inferior do rosto, e aí tem vídeo aqui falando sobre isso também no perfil, que o rosto é dividido em 3 partes, tá? Não vou adentrar muito agora, mas só para vocês entenderem. A região da mandíbula, que envolve a boca e o queixo, ela fala muito sobre ação, liderança. Essa nossa região que tem os olhos e o nariz, ela fala muito sobre emoções. Então, se eu olho firme para você, eu vou transmitir segurança. Agora, se eu olho para você de uma maneira assim, parecendo que eu estou ofegante, sabe? Com a respiração instável, você vai sentir a minha ansiedade, você vai sentir que, sei lá, que tem algo errado. Você não vai confiar em mim muito bem para os seus processos, né? Principalmente se a gente está falando de tickets maiores, que é o que eu trago aqui para vocês, de serem uma marca premium aí, passados 5 dígitos mensais. Além disso, a gente tem as microexpressões mesmo. Às vezes você está conversando com a pessoa e sem querer você faz caretas, né? Que você nem percebe. Então, são leves movimentos do rosto. Então, isso também vai transmitir segurança ou não para o seu potencial cliente. Então, prestem muita atenção nesses pontos numa conversa, principalmente se for uma conversa de vendas. Numa palestra, por exemplo, se você estiver ali palestrando, tem que estar sempre atento ao rosto. A gente fala tanto de linguagem corporal, mas a gente também tem a linguagem facial. E a gente precisa prestar atenção nessa linguagem facial, tá? Então, o que acontece? O seu rosto, ele não vai mostrar só sobre você. Ele não é só uma moldura, uma pintura que você vai tacar maquiagem, barba, enfim, ficar bonitinho ali. Não é isso. Ele conta uma história sobre você, tá? Sem você abrir a boca, vai ter uma mensagem. Você, né, abrindo a boca, é outra mensagem. Então, ele mostra, de certa forma, também, a gente tem o mostrar quem você é pela sua estrutura facial, como eu falei, mas também tem o contar uma história sobre como você está hoje. Se eu chego abrindo esse insight de hoje com uma cara, uma expressão triste, sem ânimo, eu posso até estar triste, mas eu não posso, vou botar assim entre aspas, trazer para você essa tristeza, porque você vai sentir e vai cair sua energia. Então, o rosto também ele serve para mostrar como você está hoje, e é isso que vai fazer o cliente comprar ou fugir de você. Porque se eu não sinto segurança, eu fujo. Se eu duvido da sua competência, eu fujo, tá? Então, se sua fisionomia comunica força, emoção, emoção positiva, clareza, estabilidade, o cliente premium vai vir. E esse cliente errado, ele vai desaparecer, que ele só fica choramingando, que tá sempre reclamando da vida. Então, o seu rosto também vai te trazer essa postura. Principalmente aqui na internet, que a gente, na maioria das vezes, aparece do colo para cima, do busto para cima, né? Ou às vezes da cintura para cima. Poucas vezes aparecemos com o corpo inteiro. Então, você precisa ter congruência entre a sua linguagem facial e corporal. Beleza? Então, você pode ter a melhor técnica do mundo, mas se o seu rosto não transmitir isso também nas suas imagens, seus vídeos, fotos, inclusive na foto da sua bio, você, na verdade, vai falar com a pessoa errada.